Que alegria estar com você, cumprimentá-lo, cumprimentá-la nesse momento aqui no canal Classe Professores. Você é bem-vindo. Estamos estudando o livro de Salmos dentro do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição número 4. O Senhor ouve e liberta. Os salmistas, eles manifestavam forte confiança em Deus em todas as circunstâncias, nós já vimos isto. Isso revela uma experiência pessoal com o Deus que ouve e que liberta. Mas quais são as razões que eles deviam ter para tamanha confiança em Deus? Vamos ver? Primeira delas, eu fiz um esboço e você pode me acompanhar. Primeiro, para os salmistas, Deus nos conhece intimamente. Lembra do Salmo 139, verso 1? Senhor, tu me sondas, a ideia de algo que era bem pesquisado, né? Tu me sondas e tu me conheces. Os teus olhos, diz o salmista, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, verso 16. Deus era alguém que estava muito presente na vida do salmista, a ponto de conhecê-lo mesmo antes dele nascer. Se eu subir aos céus, você lembra desse texto? Lá estás. O salmista diz, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Um Deus não apenas presente, mas onipresente na vida do salmista. Então, a primeira razão que ele tem, se você quiser colocar em termos de razão, né? Deus nos conhece intimamente. Agora, conhece o nosso passado, o nosso presente e conhece o nosso futuro também. Segundo lugar, esse Deus que nos conhece intimamente, para os salmistas, era um Deus que se importava, porque não adianta eu conhecer tudo de uma pessoa se eu não faço nada por ela, se eu não me interesso pela vida e pela situação dessa pessoa. O Salmo 23 é um resumo disso, né? O pastor promove ou provê, né? Pastos verdejantes, alimento, águas tranquilas, descanso. O pastor no Salmo 23 provê conforto, direção. E aí você pula para o Salmo 91, né? O Salmo 91 usa a figura de uma ave que se importa com seus filhotes, né? Que os protege no dia da tempestade. Então, para os salmistas, essa confiança em Deus, ela vinha da intimidade, do conhecimento que Deus tinha deles e vinha também da certeza que ele era um Deus que não estava dormindo, mas que se importava com eles, né? Agora, para eles, Deus também, os salmistas em terceiro lugar, dá para dizer que para eles Deus era um abrigo, né? O Salmo 61 fala de duas comparações, né? Ele diz assim, tu tens sido o nosso abrigo, o meu abrigo, e uma torre forte. Então você tem abrigo e torre, coisas que no mundo antigo eram muito comuns para proteger contra os inimigos, né? Então o Salmo 61:3 fala disso, né? Outros textos dos Salmos falam de Deus como rocha, né? Num momento de intempéries, de mudanças, né? Deus ser uma rocha na nossa vida. Fortaleza, era algo também muito comum no mundo antigo. Escudo contra as armas, os dardos inflamados do inimigo para proteger o corpo contra essas, o que nós chamaremos hoje de balas, né? Então, figuras que se aplicam à ação de Deus em favor do seu povo. Em quarto lugar, para os salmistas, Deus, além de abrigo, era nosso defensor. A ideia de um defensor, ela vem do mundo jurídico, né? Nos Salmos, Deus é um juiz, nós já vimos isso na semana passada, que é defensor do seu povo, né? O Salmo 68 diz que ele é o pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação, um Deus que nos defende. Às vezes nessa vida, na correria da vida, a gente é tentado a ser utilitarista com Deus e achar que Ele não está provendo. Mas nas pequenas coisas, nos pequenos favores, nas pequenas bênçãos que nós temos que ver Deus como aquele que é o nosso defensor, né? E, finalmente, mais duas observações que os salmistas fazem para confiarem irrestritamente em Deus. Deus é nosso libertador, em quinto lugar.
A libertação não é só dos inimigos, a libertação também é do pecado, né? O Salmo 40:12 fala dessa libertação do pecado. Então você tem dois grandes inimigos, um é você mesmo, cheio de pecado, cheio de tendências pecaminosas. Então o Salmo 18:3, o Salmo 40:12 fala disso, né? Que você é pecador, mas você pode ser perdoado, pode ser libertado, né? E o Salmo 18:3 fala dos inimigos. Então você tem o inimigo interno e você tem o inimigo externo. E às vezes esse inimigo interno, que sou eu mesmo, é pior do que o externo, né? Mas de ambos Deus nos livra. E um outro aspecto, por que Deus deve ser alguém em quem confiamos? Deus está no seu santuário. O que o santuário é? É um lugar de adoração, mas o santuário é um lugar de poder, é um lugar do governo de Deus. O trono de Deus está no seu santuário. O santuário, na Bíblia, é também um lugar de juízo e intercessão. É um lugar onde Deus trabalha em nosso favor. É um lugar de onde Deus também nos ajuda, fortalece e ampara. Não é? O salmista diz: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte. Observe, essa expressão santo monte, os técnicos da Bíblia, os estudiosos da Bíblia, têm chegado à conclusão que cada vez que aparece essa expressão santo monte no Antigo Testamento, refere-se ao santuário, o lugar da habitação de Deus, de onde Deus governa. Ao meu santo monte. Se você fizer uma comparação com Isaías, né, diz que Satanás, que Lúcifer queria estar no monte santo de Deus. O que ele queria? Ele queria o trono de Deus, ele queria o lugar de onde Deus governa. Então o Salmo 3:4 diz que o salmo diz assim: ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte, do seu santuário, ele me responde. Bom, depois de todas essas belezas da palavra de Deus, nós podemos terminar a lição dessa semana fazendo duas perguntas intrigantes, né? Diante desse Deus todo-poderoso que nos ajuda, que nos ama, que se interessa por nós, que está no seu santuário nos defendendo, o que nos leva a perder a fé? Uma perguntinha difícil, né? Como a confiança em Deus nos bons momentos, ela pode ser crucial para aprendermos a confiar nele nos maus momentos. Eu queria que você debatesse um pouquinho com a sua unidade, porque é fácil falar em Deus quando você está na classe da escola sabatina, de confiança em Deus. O difícil é lá no meio da batalha, é lá na dificuldade você parar e dizer: não, Deus está comigo e eu vou prosseguir, porque Ele vai me defender, porque Ele vai me ajudar, porque Ele me ama, porque Ele me ampara. Não é tão fácil assim. Como é que a gente consegue perder a fé? E como é que, quando a gente está bem, a gente deveria usar isto para ter uma espécie de combustível de reserva para os momentos maus? Pense um pouco sobre isso, reflita, convide seus alunos, seus amigos para conversar sobre esse assunto, para crescermos juntos na fé. Um abraço, semana que vem a gente está de volta aqui com mais um tema no livro de Salmos. Até lá.